boa noite. Vamos então dar sequência ao nosso bate-papo das quartas-feiras, né? Convidando a todos para que nesse momento nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscar, né, a nossa paz interior, a nossa tranquilidade para podermos entender um pouquinho mais do Evangelho do Cristo. Nós falamos na quarta-feira passada a respeito do ser consciente, né? E hoje nós vamos dar sequência, como de praxe, nós costumamos dizer que estamos estudando o livro da Joana de Ângeles, né? Psicografia do Divaldo, e nos traz umas ferramentas fantásticas para o nosso entendimento. Falamos nos últimos bate-papos, nos últimos estudos, sobre a transição planetária. Nós vimos os mundos primitivos, nós vimos a separação do joio e do trigo, dos trabalhadores da última hora, nós vimos a data limite que o Chico, através do Emmanuel, nos passou para essa mudança de situação do planeta Terra. Então, aí ficamos até um pouco preocupados, poxa, mas nós temos pouco tempo, tá, mas aí falando, mas Jesus ainda está contratando, há tempo sim de mudar. Mas quais são as ferramentas que nós precisamos? É isso que nós vamos buscar agora. Então, essas ferramentas para que a gente possa fazer jus ao lado direito do Cristo, como ele disse no Evangelho. Então vamos dar sequência no nosso bate-papo de hoje. No slide continua assim: como essas ferramentas para essa transformação estão? Quais são, no caso? O auto-amor, que auxilia a valorizar as potencialidades que possui. Nós temos dificuldade de auto-amar, infelizmente. Ah, mas como que você fala isso? Simples. É só ver o que a gente faz com o nosso organismo em relação à nossa alimentação, em relação a uma série de outras coisas que não vale a pena a gente nem entrar em detalhe, né? Vamos continuar. A autoestima, pois só quem ama a si mesmo pode dar amor a outro. Jesus já nos dizia isso. Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como que nós vamos amar os outros? Olha só as ferramentas que a Joana nos pontuou para que a gente possa refletir, pensar um pouquinho. Nós estamos com essa ferramenta na mão. Estamos usando? Essa é a pergunta, né? Ela continua. A oração, que o auxilia a encontrar sua parcela de Deus dentro de si. A doutrina espírita nos recomenda que nós façamos as nossas preces todo santo dia, antes de dormir e assim que se levantar, agradecendo sempre, né? A maioria das vezes a gente pede, mas Deus sabe o que nós precisamos. Mas seria bom a gente lembrar que nós devemos sim orar todo santo dia. E ela dá mais uma ferramenta, ó, a meditação, que ajuda no crescimento interior e na exteriorização deste, ampliando sua consciência sobre o ambiente em que vive. Nós temos dificuldade também de meditar. Não é verdade? Vamos continuar então para a gente fazer ponto a ponto. O autoconhecimento é uma prioridade no processo de evolução do espírito. Precisamos detectar e trabalhar as parcelas de luz e sombra que existem em nossa personalidade atual. Mas por que existem essas parcelas de luz e sombra na nossa personalidade atual? Nós não podemos nos esquecer que nós somos seres reencarnacionistas. O Espiritismo nos trouxe essa informação e nós estudamos isso constantemente. A reencarnação é a prova da justiça divina. Ora, se somos reencarnacionistas, nós sabemos que nós já tivemos N encarnações, né? Várias experiências passadas. E em cada experiência dessa, nós, como se diz, nós apresentamos, nós tivemos uma personalidade. Adquirimos virtudes, adquirimos vícios, adquirimos defeitos, que foram formando essa nossa personalidade atual. A soma de todas essas experiências passadas
nos traz hoje a nossa personalidade atual. Por isso que existe parcela de luz e parcela de sombra na nossa personalidade. O autoconhecimento vai fazer com que nós entendamos que nós não somos santos, mas também não somos demônios, né? Nós temos a parcela de luz e a parcela de sombra. Nós temos que trabalhar isso em cada um de nós. Aí ela continua. É indispensável aceitarmos que o que somos e o que já fomos estão ligados de forma irrevogável. Não tem como a gente querer fugir. Muito de nós espíritas hoje a gente fala assim, antes de eu ser espírita e professava uma outra religião, uma outra filosofia, né, e eu tinha um outro conhecimento. E aí hoje a gente conversa muitas vezes com os nossos irmãos de crença, e a gente escuta muito deles dizendo assim, poxa, eu deixei de fazer muitas coisas que eu fazia antes e que não faço agora. Não é que a doutrina espírita é melhor que as outras, não é isso. É que a doutrina espírita ela me empurrou para a busca do conhecimento. E essa busca do conhecimento, do autoconhecimento, me fez entender que muitas das coisas que eu fazia no passado não me é conveniente agora. Vamos lembrar de Paulo, tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Por que não é conveniente agora? Porque nós descobrimos que nós temos várias passagens já por aqui, não é só essa vida, que teremos outras experiências para frente. Descobrimos que Deus não castiga, nós descobrimos que nós nós somos responsáveis pelos nossos atos, que o inferno não existe, nós carregamos o céu e o inferno dentro de nós. Então tudo isso fez com que nós aceitasse muita coisa que nós não aceitávamos antes. Deixássemos outras para trás que a gente fazia e que hoje a gente já não faz mais porque a nossa consciência nos cobra. Né? Vamos continuar? Não podemos nos separar de nós mesmos. Então, aceitar o que já vivemos com a compreensão da doutrina dos espíritos, vejam que coisa interessante. Aceitar o que já vivemos com a compreensão da doutrina dos espíritos nos torna, através da fé raciocinada, mais livres para retomar a caminhada espiritual rumo à elevação. Nós não podemos também deixar, né, que, poxa, hoje eu compreendo através da doutrina dos espíritos que muitas das coisas que eu fazia eram erradas. Eu não vou me martirizar com isso, de jeito nenhum. Por que eu não devo me martirizar com isso? Porque eu sou um ser em evolução. Então ninguém adquire experiência se não errar. Nós vamos exercitar, vamos cair, vamos levantar e é aí que vamos adquirindo as experiências. Então nossos erros de passado, tudo bem, erramos, só não vamos cometê-los novamente. Então a fé raciocinada vai me deixar livre para me continuar. Bom, daqui para frente eu não vou fazer mais isso, mas eu posso melhorar desculpe, a minha caminhada. Ok? Vamos dar consequência. Carregar culpa e mágoa contra nós mesmos não nos tornará mais felizes. Ou seja, né? Lá no passado, quando eu era moleque, eu usava estilingue, eu matava passarinho. Hoje eu sei que, poxa, não devia ter a vida daquele pobre ser, que também é um filho de Deus. Aí eu vou ficar magoado, me sentir culpado, me fechar entre quatro paredes e entrar em depressão por causa disso? Não, 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 não. Vamos reconhecer que não estava certo, não foi correto. Deus sabe os filhos que tem. Então, cometemos esse deslize, tá? Como exemplo. Mas entendemos que nós erramos, agora nós vamos procurar não errar mais. Essa é a tônica, né? Postergar este autoconhecimento tem gerado personalidades perdidas em espaços escuros da alma. Olha que coisa séria isso aqui. Postergar este autoconhecimento tem gerado personalidades perdidas em espaços escuros da alma. Estamos nos ignorando dentro de nós mesmos. E é desse ignorar, dessa não aceitação, dessa falta de encorajamento para o embate interno, onde vem surgindo a insônia, por exemplo. Isso é muito sério, meus irmãos queridos.
Eu tenho certeza que todas as casas espíritas do nosso querido Brasil e quiçá do mundo todo recebem irmãos nossos, né, que estão simplesmente perdidos nesses espaços escuros da própria alma, e dentro do próprio movimento espírita nós encontramos pessoas, médiuns, trabalhadores da casa, que têm dificuldade, né, do autoencontro. É um exemplo? Buscamos muitas vezes em algum trabalho da casa, né, isso é normal, voluntários. Não aparece voluntários. Aí o dirigente, fulano, você poderia fazer tal coisa. A primeira coisa que a gente percebe nas pessoas é que ela fala, eu não tenho capacidade para isso. Eu não consigo fazer isso. Peraí. O que é um espírito? São os seres inteligentes da criação. Então nós somos inteligentes. Por que eu não tenho capacidade? Se eu tentar, eu posso conseguir. Mas não, como diz, essa não aceitação, falta de encorajamento para esse embate interno. A briga é minha. Então eu vou para dentro, vou brigar e eu vou conseguir. Porque senão, o que vai surgir? Insônia, por exemplo. Porque eu fico à noite pensando, poxa, eu podia ter feito, não fiz. Eu devia fazer e não fiz. Eu vou fazer e não vou. Aquela briga interna vai me causar a famosa insônia. E essa insônia para um processo depressivo é um passo, né? Vamos continuar? Muitos desses conflitos de fuga geram, em um segundo momento, vejam bem, perturbações espirituais, que, como consequência, trazem a obsessão. Olha que coisa fantástica. Esses conflitos internos, essa briga que cada um tem consigo e que acaba gerando insônia, e é uma coisa que ninguém tem como saber, porque é nosso. A gente recolhe e fica quietinho, é uma briga interna, né? Essa culpa, carregar mágoa, postergar esse autoencontro, procurar ignorar não aceitar, não ter coragem para esse embate interno, vai gerar, com o passar do tempo, perturbação espiritual. E essa perturbação traz o que? Obsessão. Por quê? Porque pululam ainda em torno da psicosfera do planeta Terra muitos espíritos que foram nossos desafetos de passado. Porque nós já tivemos, como eu já disse, N experiências. E muitos desses espíritos que estão nessa psicosfera do planeta, sentindo que nós fraquejamos, por lei de sintonia, eles acabam, né, encostando no nosso campo vibracional e iniciando um processo de obsessão. Ou talvez aqueles espíritos brincalhões que gostam de fazer perturbar, também aproveita desse momento, né, e gera esse processo obsessivo sutil que acaba levando a gente para cada lugar que só um tratamento espiritual sério vai conseguir nos auxiliar. Vamos continuar. Porém, nos lembremos sempre que não haveriam obsessores se não houvessem aqueles que se permitissem ser obsediados. Ficou ruim, né? Então quer dizer que só tem obsessor porque eu permito que me obsediem? É isso? Realmente é isso. Só tem obsessor porque existe obsediado. Vamos pegar um exemplo prático no nosso dia a dia. Vamos pegar nossa Grande Dourados. Poxa, a gente vê no noticiário dessa semana mesmo, né? Estão roubando, né, aquelas tampas de bueiro, de ferro. Todo quanto é rua que passa, furtaram a tampa. Para que furtaram a tampa? Para vender. Então, o cara que fez isso, ele só furta porque tem quem compra. Se não tivesse quem comprasse, ele não faria isso. Ia vender para quem? Na verdade, é o mesmo processo. O obsessor existe porque os espíritos se deixam obsediar. Principalmente aqueles que fogem do seu autoconhecimento. É o que a Joana está nos dizendo. Vamos continuar? Encerrando com as palavras de Joana, ela nos diz, o ser consciente é austero, mas sem carranca. Eu sou austero, aquela cara feia. Não, isso é ignorância, né?
É jovial, porém sem vulgaridade. Ser jovial não quer dizer ser vulgar. É complacente, mas sem conivência. Ele é bondoso, mas sem anuência com o erro. Ser bom é uma coisa, concordar com o erro dos outros é outra, né? Ele é responsável e não repousa enquanto o dever o aguarda. Que bom seria se os médios fossem assim. Não repousar enquanto o dever nos aguarda, né? Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Olha aqui que a Joana nos diz, coisa fantástica, né? Dá-se a impressão que é tão facinho, né, a gente se enquadrar nesse ser consciente. Mas aí vem um problema, nós temos uma pequena dificuldade, que é entender isso aqui, ó. O maior mandamento da lei, Deus segundo Jesus. Aqui começa a enroscar coisa na nossa trajetória de evolução. Parece simples, né, meus irmãos? Eu costumo dizer que se nós um dia, o ser humano, a humanidade toda, isso é coisa minha, a gravar esse mandamento aqui, esse pedacinho do Evangelho, ele pode esquecer todo o resto. Não precisa. O que nos diz esse Evangelho? Ó, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a estes: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele continua para encerrar. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22. E aí Lucas complementa: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Facinho, né? Só um pedacinho. Podemos pegar a Bíblia e guardar, podemos pegar o Novo Testamento e guardar, o Evangelho e guardar, ficar só com isso aqui. E aqui está, como se diz, a chave para todo o espírito encarnado. E aqui que a gente enrosca. O Cristo nos deixou um código de leis morais imortais e imutáveis que utilizaremos para a nossa educação espiritual. É um código ético-moral de ordem sideral, ou seja, o Mateus 22, aquele mandamento pequenininho, curtinho, né? E aí Joana continua: a mensagem contida no Evangelho de Mateus 7,12. Em não fazer os outros que não deseja a si mesmo, traz à tona, uma das grandes questões na fase em que nos encontramos do processo de transição planetária. Ó, não fazer aos outros o que não deseja a si mesmo, traz à tona a grande questão que nós nos encontramos hoje, todos os encarnados nessa fase, nesse processo de transição. Qual que é a questão? A empatia. O que é a empatia? Vejam bem, a empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do próximo. Vamos voltar na página anterior de Mateus, no Evangelho, que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Eis o segundo: ao próximo como a ti mesmo. Para mim amar o próximo, eu tenho que me amar. Para mim saber o que ele está sentindo, eu tenho que me colocar no lugar dele. Aí está, como se diz, o enrosco que nós temos no nosso processo de evolução. Nesse ambiente em que vivemos atualmente, como é possível encontrar as duas categorias de espíritos, os empáticos e os hostis, vivendo no mesmo ambiente? Ou seja, todos nós
que estamos hoje aqui participando desse bate-papo, desse estudo, todos nós conhecemos espíritos que nos são empáticos e espíritos que são hostis. Da nossa convivência, na grande maioria das vezes, dentro da nossa própria família. Encontramos? Então, nesse ambiente que nós vivemos, nós encontramos esses dois tipos de espíritos. E temos certeza de uma coisa, nós fazemos parte de uma dessas duas castas, vamos pôr assim. Ou somos empáticos ou somos hostis. Né? Vamos continuar? A sucessão das encarnações, a sucessão das encarnações faz com que o espírito, no reino hominal, esse que nós estamos agora, experimente várias fases de desenvolvimento psicológico, lembrando que cada uma dessas etapas corresponde a uma característica de personalidade. Lembra que nós falamos um pouquinho antes, no comecinho, que nós já tivemos várias personalidades em virtude do nosso processo reencarnatório? Como já tivemos N encarnações, já tivemos N personalidades. E essa sucessão, ela está nos lembrando aqui, nesse reino que nós nos encontramos, nós experimentamos várias fases de desenvolvimento psicológico. E cada uma corresponde a uma personalidade que nós já vivemos no passado, né, que nós temos hoje. Essa personalidade nada mais é do que o resultado do somatório das nossas encarnações. Desta forma, é possível encontrar espíritos em várias fases do processo de maturidade espiritual. Nós brincamos uma certa feita lá na nossa casa espírita, no nosso estudo presencial. Ainda estávamos comentando, gente, nós estamos todos aqui, temos um objetivo, frequentamos a mesma casa, estamos estudando o mesmo material. Só que, se desencarnarmos todos agora, nesse momento, nós não vamos todos para o mesmo lugar. Nós vamos nos perder aqui, esse grupinho que está aqui. O pessoal, mas por quê? Por quê? Porque cada um está em uma faixa de processo evolutivo. Em virtude do quê? Em virtude justamente do somatório dessas personalidades e devido às suas encarnações. E aí a maturidade de um está um pouquinho acima do que a do outro e assim sucessivamente. Então não estaremos todos no mesmo nível. Uns entendem mais rápido e praticam mais rápido, outros entendem e não praticam, outros não entendem, mas tentam colocar em prática e por aí vai. Essa é a nossa dificuldade. Não existe médio melhor um que o outro, todos somos iguais perante a lei de Deus. Uns se esforçam um pouquinho mais do que o outro. Essa é a nossa grande diferença. Vamos continuar? Na fase da infância, o espírito, vamos falar bem devagarzinho para a gente entender e entendermos o que nós somos hoje, né? Vejam bem, na fase da infância, o espírito apresenta a personalidade egocêntrica, tentando manter suas questões sob o foco central em suas relações interpessoais. Ele acredita que tudo gira em torno do seu universo emocional. A afetividade é pouco desenvolvida e deseja liberdade excessiva devido a seus estados caprichosos de comportamento. Na fase da infância, o espírito não está dizendo aqui a criança no corpo físico. Vocês estão entendendo? Ela está nos dizendo o espírito. Então tem muito desses espíritos que hoje está encarnado num corpo aí de 30, 40 anos de idade. Mas a fase dele ainda é essa fase do espírito, que ele é egocêntrico, ele quer ser o centro das atenções, o universo emocional dele gira em torno dele mesmo, né? O espírito, vamos deixar bem claro no nosso estudo, não é o corpo físico. Ele pode estar num corpo já com uma certa idade, mas o espírito está na fase da infância. E, por consequência, o espírito infantil é impiedoso por ser destituído de afetividade. Tenta apresentar-se socialmente superior aos demais. Poxa, quantas pessoas nós encontramos que são de uma arrogância ímpar, de uma petulância sem par. Você fala, nossa, né?
fulano tão estudado, de uma família tão boa, com essa petulância toda. O espírito é infantil. Estamos entendendo agora? Ele pode estar, né, nos seus 30, 40, 50 anos, mas o espírito é infantil. É destituído de afetividade totalmente. Se acha superior aos demais. E esses são os que mais sofrem quando desencarnam. Né? Vamos lá. Ele é detentor de coisas, mas não de paz interior. Você já viu alguém que é arrogante, petulante, ter paz interior? Não tem. Porque ele tem coisas, mas não tem paz interior. Uma vez que o sentido da vida permanece adstrito ao círculo do ter e do impor. Né? Sente prazer em gerar dependência de outras pessoas, a sua situação de poder. Nossa, conhecemos tanta gente assim. No meio espírita, meus irmãos, está cheio, cheio de líder espírita, presidente de casa espírita que se enquadra nisso aqui. E como tem, nós conhecemos muitos. Já tivemos oportunidade de presenciar várias situações. A gente fala, poxa, mas fulano frequenta aquela casa há tanto tempo, tem um grupo de trabalho e continua, né, não entendeu nada do Cristo, não entendeu nada de Kardec. Mas aí a gente estudando Joana, nós vamos saber que, poxa, aquele pobre coitado, aquele espírito que anima aquele corpo, está nessa fase aqui, ó, na fase da infância ainda, onde ele vai ter que, como se diz, caminhar muito. E nessa transição aí, não sabemos se ele vai ter vaga nessa próxima escola. Vamos continuar? Da posição receptiva e egoísta, profundamente perturbada através de dramas e decepções, surge o primeiro lapso de lucidez, a empatia. A empatia tira o ser do primitivismo, conduzindo ao progresso. É isso que Jesus disse com todas aquelas palavras no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Nos tira do primitivismo, nos coloca no lugar do outro, nos faz ver que nós não somos únicos, que o mesmo Pai que é de um é do outro, o mesmo Deus que é dele é meu, Deus me ama tanto quanto ele, ou ele tanto quanto eu. Então, essa empatia começa a nos tirar desse primitivismo. Quem aspira por ser amado, olha que frase de efeito, gente. Quem aspira por ser amado permanece na imaturidade. Vamos lembrar um pouco do nosso patrono Francisco de Assis? É amando que se é amado. Não é se aspirar a ser amado, é vamos amar primeiro. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Né? É no campo da afetividade que reside a batalha central para o início do amadurecimento. O que nós precisamos para evoluir? Amadurecer. Tá? E o que nós precisamos para amadurecer? Ser empático, exercitar essa empatia. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é fácil. Mas para a gente fazer, nós temos que, lembra da aula passada? Mergulhar para dentro de nós mesmos, nos achar, separar dentro de nós as sombras e as luzes, né? Que nós temos, todos nós temos, e a partir dali, de um trabalho consciente, numa fé raciocinada, reiniciar a nossa caminhada. É o início do estabelecimento da condição de identificação do indivíduo consigo mesmo, com seu próximo e com o mundo no qual se encontra, proporcionando um comportamento ético de relações interpessoais, sem conflitos ou culpas. O eu continua contínuo a pagar. Ou seja, se nós entendermos essas pessoas que muitas vezes, principalmente em relação a quem tem poder, vocês já perceberam que quando a pessoa está com determinado poder, ou seja, que elas têm algum determinado poder, exercem algum determinado poder,
normalmente ela é arrogante. Ela lógico, toda regra tem exceção, né? Ela é arrogante, ela é, como se diz, altiva, é muito prepotente, blá, blá, blá. A gente sabendo disso, né, nós vamos tratar essa criatura com o quê? Como uma criatura que está no caminho da maturidade, precisa de maturidade. Essa maturidade, né, vai nos exigir essa empatia. Essa empatia é nós entendermos a posição dela, nos colocarmos no lugar dela. Poxa, ela está assim porque ela tem uma responsabilidade um pouquinho maior. Então, quando começamos a exercitar isso aí, nós vamos deixar de odiar o nosso chefe, né? Vai melhorar a nossa convivência, que muitas vezes ela tem que existir, porque é o nosso trabalho, é a nossa casa de oração, é a nossa vila, é o nosso bairro, é o nosso país. Então, nós temos que conviver. Por quê? Nós estamos no mundo todos juntos, estamos na mesma escola, nós precisamos conviver, né? Então, como se diz, se nós começarmos a exercitar, né, esse vou me colocar no lugar do outro, vai começar a facilitar esse trabalho que nós temos de viajar para dentro de nós, né? Essa batalha central, como me diz André Kierkegaard, no campo da afetividade que reside a batalha central para o início do nosso amadurecimento. Campo da afetividade, para mim ser afetivo com alguém, eu vou ter que me despir de muitas coisas, principalmente do meu orgulho, da minha vaidade, né? Rebaixar um pouquinho meu orgulho para me ser um pouco mais acessível, né, também àquela criatura que muitas vezes se compraz em pisar nos outros para poder se sentir poderoso. Mas então, essa batalha central, que é o início do meu amadurecimento, começa nesse exercício da empatia, né? E, infelizmente, está dando nosso horário, nós vamos ter que parar aqui, mas está gostoso isso aqui, meu Deus do céu. A Joana é fantástica, não é verdade? Mas então vamos agradecer primeiramente a nosso querido Pai da vida, a Deus, e desejar aos meus queridos irmãos uma excelente semana. Até a próxima quarta, se Deus assim o permitir, que nos renove com esperança, com fé, que cure esses corações queridos que estão retornando à pátria espiritual e os que estão ficando, que leve embora essa pandemia para que possamos continuar a nossa trajetória dentro da doutrina espírita, dentro dos nossos lares, dentro da nossa evolução. Um beijo no coração de todos vocês.